Olá pessoal, tudo bem? Então, me chamo César Barbosa e eu estou aqui para a gente estudar a língua inglesa, fazer esse estudo tão legal, tão massa, né? E a gente vai retomar o estudo da semana passada, que foi a questão do argumento, do recurso de persuasão, né? Hoje a gente vai ver a questão do recurso de argumentação. O que é argumentar junto com a questão do persuadir? A gente vai entender um pouco mais, né? A gente viu a questão do uso da imagem, do uso do texto, que tipo de texto é esse, da fonte, da letra, da cor, das figuras usadas, né? Quando é necessário o uso só do texto, quando é necessário o uso do texto com a imagem ou só da imagem, né? Se usa muito quando a gente vai persuadir esses itens, esses elementos, né? Mas agora a gente vai entender um pouco mais da questão do argumento, de argumentar, argumentação. O que é a argumentação, né? A gente tem uma definição para isso. A argumentação, né? A definição. Argumentar é apresentar uma opinião fundamentada em justificativas lógicas, com o intuito de persuadir quem lê ou ouve a acatar as ideias. Ou seja, a gente deve ter um público-alvo, né? Por exemplo, eu estou aqui dando a minha aula e eu tenho o meu público-alvo, que são vocês, os estudantes. Então, eu vou usar a minha argumentação para fazer com que vocês entendam o assunto que eu estou passando. Então, isso é uma técnica, um recurso de argumentação, né? Entretanto, existem vários outros públicos. Quando a gente vai vender alguma coisa, né, a gente tem o público-alvo. Quando a gente vai cozinhar, a gente tem o público-alvo. A gente usa de argumentação para tudo nessa vida, ok? Recurso de argumentação complementa o uso do recurso de persuasão, como eu acabei de falar? Sim, né? Eles se completam. Eles têm uma estratégia, né? A estratégia de persuadir necessita de um discurso onde tenha uma ideia formada sobre por qual motivo a argumentação é válida. Ou seja, se eu vou persuadir uma pessoa, então eu tenho que ter uma ideia formada, bem estruturada, bem preparada para fazer a minha argumentação valer, estar correta, né? Para que eles possam se fundir e ter um sucesso melhor naquilo que eu vou entregar ao meu público-alvo, tá ok? Uma conversa, uma troca de ideia, isso geralmente acontece bastante. Essa troca tanto de persuasão quanto de argumentação, tá ok? A gente tem aqui o exemplo, né? Esse bonequinho, né, dividido em dois, tá? A gente tem duas cenas, duas falas, e ele diz o seguinte, na primeira fala: smartphones são legais. Ok, essa é a ideia. Mas o que é que eu vou usar então para que a minha ideia tenha uma argumentação legal? Eu vou dizer o porquê, o motivo, né? Porque eles podem oferecer vários serviços em apenas um dispositivo. Ou seja, o foco da minha ideia é mostrar por que os smartphones são legais. E a partir dessa ideia eu vou dar uma argumentação. E essa argumentação foi dita, foi exposta para que o público-alvo tenha um maior entendimento do motivo pelo qual os smartphones são tão legais, né? Então a gente tem aqui o seguinte: tipos de argumentação, né? A gente sabe que quando a gente vai argumentar, a gente tem alguns pontos principais pelo qual defender aquela ideia, né? Então, um dos primeiros tipos é por citação. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas que pensam como nós acerca do tema em evidência. Apresentamos no corpo de nosso texto a menção de uma informação extraída de outra fonte. Quem é essa outra fonte? Pessoas consagradas. Eu vou fazer esse recorte da fala de uma pessoa consagrada para fazer com que a minha argumentação ela seja válida, tá certo? Então aqui a gente tem essa imagem. Primeiramente, a gente deve observar a imagem no todo, né? A gente tem aqui um homem, tá certo? Lá da série dos Simpsons, entregando uma bandeja com hambúrguer e batata frita, né? Para uma outra pessoa, para um outro senhor. E a fala dele é o seguinte: esses hambúrgueres são realmente ótimos. Certa vez, meu amigo Richard McDonald disse: esses são os hambúrgueres mais deliciosos que já comi. Ou seja, eu tive que trazer a fala de uma pessoa consagrada, nesse caso, o Richard McDonald é um dos criadores
da McDonald's, né, da empresa, da rede fast food McDonald's. E ele trouxe essa fala que esse amigo falou, que é, esses são os hambúrgueres mais deliciosos que já comi. Ou seja, para ele defender, para ele argumentar e convencer a pessoa, ele usou do artifício de trazer a fala de uma pessoa conhecida, não é isso? A gente tem outros tipos, né? Como o tipo comprovação. A sustentação da argumentação se dará a partir das informações apresentadas. Dados, estatísticas, percentuais, tudo que envolva algo que eu possa provar, que eu possa trazer no meu argumento, que eu consiga comprovar a minha argumentação, que a acompanham. Esse recurso é explorado quando o objetivo é contestar um ponto de vista equivocado. Então, a gente tem aqui mais uma imagem dos Simpsons, está certo? Que é Homer ali pensativo, meio chateado, e ele diz o seguinte, a fala de Homer é a seguinte: eu gosto de passar meu tempo livre no parque. Mesmo que o ministro tenha dito que, segundo uma pesquisa, ou seja, ele já está trazendo, né, um dado, uma pesquisa, feita o ano passado, mais de 57% das pessoas preferem ir ao shopping que ir ao parque. Porém, eu li que 80% das pessoas gostam de passar seu tempo livre nos parques. Ou seja, ele trouxe dados, ele trouxe a questão estatística, ele trouxe percentuais e a partir disso ele consegue deixar a argumentação dele melhor. Entretanto, a frase final dele foi: eu já decidi, vamos à praia. Ficou uma coisa meio confusa, né? Porque de início ele disse que gostava de passar o tempo livre dele no parque, aí levantou a hipótese do shopping, depois do parque de novo, e acabou dizendo, finalizando a fala dele com vamos à praia. A gente tem mais um recurso, mais um tipo, né? Que é por raciocínio lógico. A criação de relações de causa e efeito é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão já afirmada no texto, tá certo? É necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Ou seja, quando eu vou fazer uma questão de raciocínio lógico, eu vou apresentar, tá certo? Algo real, um fato, que esse fato ele não vai mudar por ser um pensamento, uma interpretação de uma outra pessoa. Aquele fato é aquilo e aquilo, seja em qual for a interpretação. A gente tem esse exemplo daqui, né, de mais um episódio dos Simpsons, tá ok? Que o senhor está no telefone e ele diz o seguinte, né? Quem está falando no telefone é uma pessoa chamada Drauzio e ele diz o seguinte: o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Ou seja, ele usa o raciocínio lógico, né? Se eu não quero que esse tipo de produto seja exibido aos meus filhos através de uma propaganda na TV, então eu também não vou querer que esse outro tipo de propaganda ele seja exibido também. Ou seja, os dois devem ser cancelados. Então o raciocínio lógico é, se esse não pode, então esse também não pode, pelo fato de fazer mal à saúde, segundo o exemplo aqui mostrado, tá ok? Então a gente vai fazer uma recapitulação da nossa aula, tá certo? O que vimos? A gente viu nessa aula o uso de recurso de argumentação. Quais são os tipos de argumentação, como eu posso usar, quais são os elementos, tudo isso é o recurso de argumentação. Para que se usa, né? Usamos para apresentar uma opinião fundamentada em justificativas lógicas, com o intuito de persuadir quem lê ou ouve a acatar essas ideias. Tudo aquilo que a gente apresenta são ideias, né? E a gente vai levar com que as pessoas que estão ao nosso redor, ouvindo, lendo essa ideia, aceitem e tragam também para a realidade dela, né? A gente tem também a questão do quais os tipos de argumentação que existem. Então a gente tem a questão de três. São três tipos de argumentação que eles se justificam por citação, por comprovação e por raciocínio lógico, certo? E como identificar?
Através de componentes essenciais em cada um dos tipos, sendo assim, é possível identificar por dados expostos, falas extraídas de outras pessoas, informações verídicas presentes no texto e outras mais, tá certo? Dessa forma a gente finaliza a nossa aula, tá certo? E eu trouxe aqui mais uma mensagem para vocês. Seja um estudante enquanto você tiver algo para aprender, ou seja, por toda a sua vida. Essa fala, né, é de Henry L. Dorrit. E eu espero que essa aula tenha sido bastante animadora, tenha tirado algumas dúvidas de vocês, tá certo? E eu espero muito que vocês consigam atingir essa aprendizagem da língua inglesa, tá certo? Então, eu espero ver vocês aqui na próxima semana e até mais.